Olá, pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao nosso ciclo de palestra GAP Convida 2024. Eventualmente, quem está assistindo pela primeira vez, eu sou Magela, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas do campus Barbacena, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, e anualmente nós realizamos esse ciclo de palestras como forma de capacitar nossa equipe, difundir o assunto e poder discutir mais amplamente com a sociedade temas ligados às áreas protegidas. Esse ano, em especial, o nosso ciclo de palestras tem contemplado a experiência de gestores, pessoas que atuam na linha de frente da gestão das unidades de conservação de diferentes categorias, de diferentes esferas administrativas. Então, chegamos aí à nossa 20ª palestra, hoje com muita satisfação, recebendo o Eureandro Costa, que é graduado em Engenharia Ambiental e mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Também possui especialização em Gestão e Planejamento Ambiental e em Geoprocessamento e Georreferenciamento de Imóveis Rurais. É auditor de concessão e outorga florestal da Secretaria do Estado de Meio Ambiente do Amapá e atua desde 2020 como coordenador de gestão de unidades de conservação e biodiversidade, também na Secretaria Estadual do Amapá. É membro titular do Fórum de Dirigentes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, representando o Amapá, e ponto focal do programa Áreas Protegidas da Amazônia, o programa ARPA, representando a Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS do Rio Iratapuru. Pessoal, bom, vocês repararam aí, como sempre, as câmeras e microfones estão desligados, mas assim que o Leandro terminar a apresentação dele, se alguém quiser interagir conosco, basta levantar a mão e a gente libera o acesso. Leandro, muito obrigado pela sua gentileza em compartilhar a sua experiência conosco. Já deixo aí a palavra com você. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação para o professor. Boa noite a todos, né? É uma grande satisfação estar aqui participando hoje desse ciclo de palestras aí a convite do professor Magela. Agradeço muito pelo convite, estar aqui representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá, para poder trazer um pouco dessa nossa experiência que nós temos aqui em relação à gestão das unidades de conservação estaduais aqui do Estado do Amapá. Tá? Como o professor Magela já fez uma apresentação, né, eu sou engenheiro ambiental, sou servidor efetivo aqui da Secretaria de Estado do Meio Ambiente desde 2010, né, venho atuando aqui no Estado do Amapá. Inicialmente, eu atuava, né, no Instituto Estadual de Floresta de 2010 até 2019, né, quando o órgão foi extinto. E de lá para cá, né, nós fomos, né, lotados aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, a minha experiência desde 2010 vem sendo trabalhar basicamente com unidades de conservação aqui do Estado, né, especificamente as unidades estaduais, né, as unidades de conservação estaduais. Pelo Instituto Estadual de Floresta, né, a gente trabalhava diretamente com uma unidade específica, que era a Floresta Estadual do Amapá, a qual eu vou mencionar aqui também, e, posteriormente, né, aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, eu já vim atuando diretamente na Coordenadoria de Gestão de Recursos Florestais e, posteriormente, como coordenador de gestão de unidades de conservação e biodiversidade. Sou auditor de concessão florestal, aqui da Secretaria, é uma função específica que relacionada diretamente, né, ao setor de recursos florestais, que trabalha também com concessões florestais, manejo florestal comunitário, mas desde 2020 eu venho, né, atuando com essa coordenadoria, trabalhando aí com uma equipe técnica que atua nessas unidades de conservação do Estado do Amapá. Então, basicamente, vou iniciar aqui falando um pouco sobre, eu vou colocar aqui para a parte da apresentação,
Eu vou falar um pouco sobre o histórico institucional aqui da Secretaria, né? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela, né, foi criada inicialmente ainda na década de 80, aí, né, com a criação do Estado, né, onde a gente tinha aí até 1988 aí, o território, né, e posteriormente, né, o Amapá foi criado, né, junto com a Constituição Federal de 88. E aí, essa coordenadoria, ela foi criada, aí a secretaria, até então, ela não era uma secretaria, era uma coordenadoria de Estado de Meio Ambiente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, aqui do Estado, e somente em 96 é que nós passamos a ter uma secretaria de Estado, né? Aí tornou-se aí, em 96, uma secretaria, que ela, com o passar do tempo, o passar dos anos, ela foi sofrendo algumas estruturações, né? Logo depois, em 97, essa secretaria ela fundiu com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Em 99, novamente houve uma divisão, né? Então a gente deixou, né, de atuar junto com Ciência e Tecnologia, passou a atuar somente como Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e com o passar do tempo, lá em 2007, houve uma nova reestruturação dos órgãos estaduais aqui de meio ambiente. Nesse ano de 2007, foi criado 2 novos órgãos e teve essa nova estruturação, digamos, da nossa política ambiental aqui do estado do Amapá. Foi criado, então, nesse período, o órgão que era o IMAP, o Instituto de Meio Ambiente do Amapá, e o Instituto Estadual de Florestas, né? E aí, com mais digamos aí, mais alguns anos aí mais adiante, em 2019, o governo do estado do Amapá, ele fez uma nova reestruturação desses órgãos, né? E aí a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela acabou incorporando esses outros órgãos que trabalhavam também com a política estadual de meio ambiente, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor como que funcionava antes, né, dessa reestruturação de 2019, nós tínhamos aí a SEMA, responsável pela política estadual do meio ambiente, o IMAP, que era o Instituto Estadual de Meio Ambiente, né, que foi extinto em 2019, era responsável pelo controle, o licenciamento, o monitoramento e fiscalização, mas também ele fazia a parte do ordenamento territorial, era responsável pela parte de ordenamento territorial do Estado. O Instituto Estadual de Floresta foi criado em 2006 também, que foi extinto em 2019, ele tinha a competência de atuar na gestão florestal, basicamente com acesso aos recursos florestais, e também na parte de extensão florestal. E nós tínhamos já um outro órgão, que era o RURAP, né, que permanece até hoje, né, com a competência de trabalhar com a parte de assistência técnica e extensão rural. Com essa reestruturação em 2019, a SEMA acabou assumindo novamente todas essas competências, né? As competências que eram do IMAP, relacionadas à parte de controle ambiental, vieram para a SEMA, né? Retornaram para a SEMA, então, licenciamento, monitoramento, fiscalização, retorna digamos, para dentro desse órgão ambiental. Também foi somado aí a parte de desenvolvimento ambiental, e a parte de política estadual do meio ambiente, né, foi incorporada a questão de biodiversidade e mudança do clima. Essa foi algumas das alterações que nós tivemos aí a partir dessa lei 2.426, né, em 2019, dessa reestruturação. Atrelado a isso, essa lei que digamos que reestruturou o órgão ambiental do Estado, ele também criou uma outra lei, né, a 2.425, ela criou o órgão que é hoje conhecido como Amapá Terras, que ficou com a competência responsável pelo ordenamento territorial do Estado. Então, o que antes era IMAP, que tinha duas competências aí bem distintas, atualmente o Amapá Terras assumiu essa parte do ordenamento territorial. E o RURAP, que antes também tinha a competência somente da parte da assistência técnica e extensão rural, ele acabou incorporando parte das competências do IEF, relacionada à parte de extensão florestal. Então, isso eu trouxe um pouco desse histórico para a gente poder entender como que hoje a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente do Amapá, ela vem atuando dentro das políticas estaduais de meio ambiente. Também cabe aí uma observação com relação à questão das políticas, né, de gestão integrada de resíduos sólidos, que ela hoje não está dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, também um órgão estadual. Tá? Então, com essa reestruturação em 2019, em 2020, a SEMA, digamos aí, reconstruiu, né, dentro do seu planejamento estratégico, a sua missão, sua visão e seu propósito. E aí foi, né, esse planejamento estratégico aí criado para um período aí de 10 anos, entre 2020 e 2030, né? Nós temos aí uma missão de promover a gestão ambiental do Estado do Amapá, equilibrando preservação, conservação, uso sustentável dos recursos naturais, uma visão de ser referência na inovação e efetividade da gestão pública, voltada ao desenvolvimento ambiental e qualidade de vida da população, e um propósito de promover a governança ambiental para o desenvolvimento sustentável do Amapá. Hoje, atualmente, essa é a nossa estrutura organizacional da Secretaria, né, além digamos aí, da parte que compete, né, aos secretários, né, ao gabinete e aos conselhos, né, nós temos aí, na linha aí digamos, superior da Secretaria, nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Temos aí a figura, né, dos secretários de Estado. Atualmente, nós temos o secretário de Estado e 2 secretários adjuntos, né, um que atua na área técnica e outro que atua na área de gestão, e abaixo deles, alguns setores específicos relacionados à parte de coordenação financeira e administrativa. Mas, se a gente observar nesse organograma, né, nas duas extremidades aí, nós temos a parte das diretorias técnicas, que também foi uma das alterações que nós tivemos aí em 2019, com essa reestruturação do órgão, né? Então, foi criada, né, uma diretoria voltada para a parte de controle ambiental, onde nós temos, né, as coordenadorias abaixo dessa diretoria, que trabalha licenciamento, fiscalização, monitoramento, geoprocessamento e regulação e normas. E, na outra extremidade, nós temos a Diretoria de Desenvolvimento Ambiental. Essa diretoria, ela está dividida em 6 coordenadorias. Dentre elas, cabe aqui destacar, né, que é o nosso objetivo aqui da nossa palestra, né, da nossa apresentação, a Coordenadoria de Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade, responsável hoje pela gestão dessas unidades de conservação estaduais aqui do Estado do Amapá. Então, aqui nós temos nessas 2 diretorias, como eu mencionei para vocês, aqui, né, com a Coordenadoria de Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade, vinculada a essa diretoria, né, de desenvolvimento ambiental, onde a gente tem aí uma competência, né, dentro da diretoria de planejar e implementar condições para a melhoria dessa governança ambiental através da criação e aplicação de bases técnicas, científicas e tecnológicas visando o desenvolvimento do Estado do Amapá com a utilização adequada dos recursos ambientais. Dentro dessa estrutura da Coordenadoria de Gestão de Unidade de Conservação e Biodiversidade, cabe um adendo aqui, que essa coordenadoria ela já existia antes de 2019. Na antiga estrutura da Secretaria, nós tínhamos uma coordenadoria responsável pelas unidades de conservação, mas ela ainda não tinha ganhado, digamos assim, esse braço da biodiversidade, né? Então, a partir de 2019, né, foi incorporada a parte da biodiversidade dentro dessa coordenadoria, junto com as suas competências inerentes a essa questão, tá? E aí, um diferencial que foi colocado nessa reestruturação foram as caixinhas, né, desse organograma. Dentro desse organograma da reestruturação de 2019, a secretaria ela vai até o nível de coordenadorias, né? Então, abaixo das coordenadorias hoje, nós não temos outros setores específicos ou caixinhas responsáveis por alguma temática dentro
dos setores, né, dos setores específicos aqui da coordenadoria. Então, o que eu coloquei aqui na apresentação para vocês estão visualizando aí, nós temos aí a parte, né, superior, né, onde tem aí os secretários, as diretorias técnicas, as coordenadorias, onde está o destaque aí para a Sebuc-Bio, que é a nossa, né, digamos aí, a nossa sigla aí da coordenadoria, e abaixo dela nós temos assessorias e gerências, que seriam basicamente responsáveis por cada unidade de conservação aqui da secretaria. Então, cada unidade de conservação hoje aqui da secretaria, ela tem, né, minimamente um gerente setorial ou assessor técnico que responde por aquela unidade de conservação. Com exceção de 2 unidades de conservação, né, que, como vocês veem aí na apresentação, nós temos a APA da Fazendinha e a APA do Rio Curiaú, nós temos aí também, além dos gerentes setoriais, 2 assessores técnicos. Esses assessores técnicos, eles dão suporte para esses gerentes dentro da gestão específica daquela unidade de conservação. E hoje, né, nós atuamos aí dentro dessa coordenadoria com 25 servidores, né, divididos entre gerentes, assessores, o coordenador, né, e também a parte dos analistas e técnicos, que também respondem dentro dessa estrutura da gestão das unidades de conservação e da parte da biodiversidade, né, que a gente considera hoje como uma equipe, digamos, pequena, né, para a quantidade de ações e atividades que é desenvolvida aqui, mas é o que atualmente nós temos aí disponível, né. Dentre esses servidores, né, boa parte dos servidores são efetivos, tá? Isso foi um diferencial que a gente vem conseguindo, né, também manter, né, desde a reestruturação em 2019, a SEMA, ela acabou ganhando, né, um status, né, dentro do governo de tratar os seus setores específicos, né, de forma mais técnica, né, aonde a boa parte dos coordenadores, né, dos assessores, são servidores efetivos e não mais só servidores, né, não efetivos, né, comissionados somente, né. Então, dentre esses servidores hoje que atuam aqui na coordenadoria, 90% são servidores efetivos, né. Nós temos aí alguns servidores de um processo seletivo, que inclusive está encerrando agora, né, no final do ano, e aí, mas os demais são efetivos aqui da secretaria. E aí, dentro dessa estrutura hoje da secretaria, a gente tem aí um nível de governança ambiental, aonde a gestão das unidades de conservação, elas têm, né, uma especificidade, né, de ter aí uma certa estrutura de planejamento mesmo e execução para que essas unidades de conservação elas possam ser efetivamente geridas, né? Então, nós temos aí, dentro dessas unidades, para essas unidades de conservação, cada uma, né, com seus conselhos gestores, seja consultivo ou deliberativo, um instrumento de planejamento, né, os seus planos de manejo, que nem todas ainda não possuem, né, também eu vou falar um pouco sobre isso, para cada unidade de conservação que nós fazemos gestão, a unidade executiva, né, que é essa coordenadoria específica, e alguns instrumentos de recursos financeiros, né. Nós temos aí, hoje, para as unidades de conservação, nós, digamos assim, que hoje é o setor que tem assim, a maior disponibilidade para recursos financeiros aqui dentro da secretaria, né, onde a gente tem aí o Fundo Estadual de Meio Ambiente, né, que possui recursos a serem aplicados para a unidade de conservação, temos a compensação ambiental, a concessão florestal, que hoje também vem sendo desenvolvida aqui no estado, especificamente uma unidade de conservação, a Tesouro Verde, que é um programa também que foi implementado há alguns anos no governo, mas, né, a gente não tem tido uma efetividade com ele, o Fundo Iratapuru e também, acabei esquecendo aqui, o Fundo da Biodiversidade e parceiros, tá? Então, essa digamos, hoje, essa nossa estrutura que nós temos disponíveis aí para a gestão de unidades de conservação e também biodiversidade aqui do estado do Amapá, né?
Não necessariamente que isso, né, seja, digamos, que a gente consiga, né, acessar todos esses recursos. Temos as nossas dificuldades em relação a acesso desses recursos aqui, mas nós temos eles disponíveis para essas unidades. Tá? Dentro da questão das unidades de conservação e biodiversidade, essas são as nossas principais competências hoje, né? Principalmente coordenar a gestão dessas unidades de conservação estaduais, acompanhando e incentivando essas políticas, né? Programas, projetos, estudos com foco no manejo sustentável de ecossistemas, biodiversidade, recursos naturais dessas áreas. Dentro dessa, digamos, dentro dessa competência, a gente, né, trabalha em elaborar, atualizar e também implementar os instrumentos de gestão das unidades de conservação. E aí entra, né, plano de manejo, conselhos gestores e outros instrumentos que sejam previstos, né. Também tem a parte, né, de autorizações em unidades de conservação, em conformidade com as políticas e as normas ambientais que a gente tem em vigor, né, e hoje isso também é uma das nossas competências que a gente vem desenvolvendo aqui, né, com maior frequência dentro dessas unidades de conservação, são essas autorizações, onde a gente tem aí diversos tipos de autorizações para atividades específicas nessas UCs estaduais, desde autorizações para licenciamento ambiental, autorizações para entrada na unidade, autorizações para construção, reforma, extração de produtos não madeireiros, pesquisa científica, uso de imagens, projetos, eventos e visitação, e também coleta, captura e transporte de fauna em UCs estaduais. Esses são os principais, né, digamos, são os tipos de autorizações hoje trabalhadas aqui, né, onde a gente desenvolve isso para as unidades de conservação, dentre as diferentes categorias aqui, o que é permitido também, né. Além disso, a gente também tem a parte dessa competência específica para a biodiversidade, como eu mencionei para vocês, né? A biodiversidade, ela acabou sendo incorporada aí a partir de 2019, não que ela não fosse trabalhada, né, pela secretaria, mas ela era mais dispersa, né? E atualmente a gente tem tentado trabalhar ela mais concentrada dentro dessa coordenadoria. Então, a gente trabalha essa parte do controle do acesso aos recursos da biodiversidade, também e dos conhecimentos tradicionais associados, segundo os nossos dispositivos, né, legais existentes. Trabalhamos essa questão de incentivar os estudos bioecológicos e levantamento de espécies da fauna, da flora, principalmente, né, com foco no desenvolvimento da socioeconomia, da biodiversidade, mas também a gente gerencia alguns sistemas, né, alguns sistemas que são sistemas federais, que atualmente foram repassados, né, de um tempo para cá, foi repassada a competência ao Estado. A exemplo, né, do CISPAS, que é o sistema, né, de cadastro de criadores amadoristas de passeriformes, e o CISFauna, que é o Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre. Também isso hoje está dentro da coordenadoria da qual faço parte. Além disso, também, nós atuamos também no apoio, incentivo e auxílio ou gerando demandas, né, ações, para ações e atividades dentro dos outros setores aqui da SEMA. Então, a gente atua hoje conjuntamente, né, com o setor de clima e serviços ambientais, com o setor de educação ambiental, recursos florestais, recursos hídricos e captação e gestão de projetos. Tá? Também a gente atua dentro das ações, né, das outras coordenadorias da Diretoria de Controle Ambiental, a exemplo do licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento, geoprocessamento. Ou seja, hoje a gente tem aí uma atuação em praticamente todos os setores aqui da Secretaria, né, relacionados à questão das unidades de conservação. Um outro ponto que eu também trago aqui em destaque é a questão da criação de novas unidades de conservação, né, no estado do Amapá. Né? Quando compete ao Estado, né, trabalhar isso, também é uma das nossas competências aqui dessa coordenadoria. Atualmente, a gente tem, né, um projeto, ele está suspenso agora, digamos, ele está parado,
Mas esse projeto foi iniciado entre 2021 e 2022, 2021 e 2022, chamado de Amapark, onde é um projeto onde o Estado do Amapá desenvolveria algumas soluções baseadas, com foco, né, em soluções baseadas na natureza, a criação de novas unidades de conservação em área urbana, especificamente aqui em Macapá. Tá? Então, esse projeto ele foi gerado, né, através de um... ele foi resultado de um TAC, né, do Ministério Público, por conta de uma obra aqui na cidade de Macapá, no município, e aí, a partir desse TAC, foi instituído que o Estado, o governo do Estado, por meio da SEMA, ele deveria realizar alguns estudos para a criação de áreas, de unidades de conservação, né, no caso, áreas protegidas, nessas áreas úmidas, localizadas aqui no município de Macapá, numa bacia hidrográfica específica, entre Macapá e Santana, que é um município que fica ao lado aqui da capital. Tá? Então, essa também é uma das nossas competências, né, e atualmente é uma das próximas, digamos assim, uma das propostas que teria para se criar uma nova unidade de conservação aqui a nível estadual, né, especificamente aqui no município de Macapá. Foram realizados já os estudos, porém a gente ainda não avançou nas próximas etapas, né, com relação à questão das consultas, né, e audiências públicas, para que a gente possa finalizar o processo. Uma outra característica também desse projeto que ele foi constituído numa bacia hidrográfica específica aqui do município, entre Macapá e Santana, que é a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, também a possibilidade de se definir e criar um sítio Ramsar em área urbana. Tá? Então, também, e além de outras, além de infraestruturas voltadas para soluções baseadas na natureza, cidades baseadas na natureza. Tá? Então, esse também é um projeto que ele ficou, né, gerido entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Tá? Bom, e aí, passando um pouco agora, eu vou trazer aqui para vocês um pouco sobre como que a gente está constituído aqui o Estado do Amapá em relação a áreas protegidas. Né? Como eu coloquei lá, eu coloquei o título dessa apresentação, dessa palestra, né? Para falar um pouco das unidades de conservação estaduais, mas a gente não pode também deixar de trazer esse título que o Amapá acabou aderindo, ganhando, né, de ser o estado hoje com o maior percentual de áreas protegidas e também o estado mais conservado do Brasil, né, em relação à conservação. Então, hoje, o estado do Amapá, ele possui 21 unidades de conservação, dentre unidades federais, estaduais, municipais ou RPPNs, né? Então, nós temos aí 7 unidades de conservação federais, 5 unidades de conservação estaduais, 4 os 6 municipais e 5 RPPNs. Além disso, né, compõe aí também esse conjunto de áreas protegidas, 5 terras indígenas, e aí, nesse contexto, nós temos aí um mosaico de áreas protegidas, que é o mosaico da Amazônia Oriental, que compõe, né, que foi o primeiro mosaico, né, do Brasil a ser composto por unidades de conservação e terras indígenas no Brasil também. É uma característica desse mosaico. Né? Atualmente, a gente já tem outros aí, mas esse foi o primeiro, tá? O mosaico da Amazônia Oriental. E isso... com isso, né, nós temos aí aproximadamente 73% do território do estado destinado para áreas protegidas. Aí a gente não está contabilizando, né, outros tipos de territórios, né, territórios quilombolas aí também, ou outros tipos de áreas aí que a gente poderia também estar incluindo para a questão de conservação. Tá? Mas em relação a unidades de conservação em territórios indígenas, nós já temos aí 73% desse território destinado para essas áreas protegidas. Então, isso já nos traz, digamos assim, para
um ranking, né, a nível de Brasil, né, como o estado com maior percentual em relação a essas áreas protegidas. Tá? E aí, essa tabela, né, que eu apresento aqui é só para trazer essas informações, digamos assim, um pouco mais detalhadas em relação a essas unidades de conservação. Então, nós temos unidades de conservação aqui do estado, foram criadas, né, entre a década de 80 até mais recentemente aí em 2022, né? O primeiro, aí a nossa primeira unidade de conservação aí, ainda da década de 80, onde a gente ainda, o estado ainda não era estado, né, era território federal, né, temos aí o Parque Nacional do Caborange, né, Reserva Biológica do Lago do Piratuba e assim por diante, até chegar à nossa última unidade de conservação que foi criada, uma unidade de conservação municipal, que é a Reserva Biológica Municipal Ninhal do Macaquari. Tá? Então, aí nós temos aí entre o ano de 80 e 2022, essas unidades de conservação criadas aqui no estado, que representam 65%, né, 65,5% aí do nosso território. Somando com as terras indígenas, que são 5 terras indígenas aqui do estado, chegamos aí a 73,5% do território composto por áreas protegidas aqui no estado do Amapá. Aqui, né, eu trouxe aqui um mapa que apresenta esse mosaico Amazônia Oriental, como eu mencionei para vocês. Ele compõe algumas unidades de conservação aqui do estado do Amapá, mas também e terras indígenas, e nós temos aí também uma parte aí de terras indígenas aí do estado do Pará, né, que é a terra indígena Parque do Tumucumaque e a terra indígena Rio Paru-Deste também compõe esse mosaico. Tá? Esse mosaico, ele tem sido bastante ativo, né, em relação à sua governança, às suas atividades aqui no estado, né. Recentemente, nós tivemos aí, 2 semanas atrás, a última reunião desse mosaico, né, onde tem a participação da SEMA, né, através da representação de 2 unidades de conservação, que é a Floresta Estadual do Amapá e a RDS do Rio Iratapuru. E aí ele é composto aí por outras unidades também na esfera tanto federal quanto, além das estaduais, as municipais também. E aí, um outro detalhe importante, né, quando a gente fala do Amapá, né, tendo o maior percentual de áreas protegidas, mas também a gente também tem uma outra característica de estar, né, dentre os estados com maior cobertura florestal conservada, né? Então, aí algumas informações aí que a gente tem em relação aos estados com maior proporção de vegetação nativa da Amazônia, o Amapá, né, ele está em primeiro lugar, né, como vocês podem ver aí, junto com o Amazonas, com 95%, né, da sua cobertura florestal conservada. Isso, para nós, né, é um grande, digamos assim, é um grande fator de conseguir, né, aliar essa conservação com as nossas atividades econômicas, né? Atualmente, o governo do estado ele vem trabalhando muito nessa linha de conseguir buscar, né, o desenvolvimento econômico, mas sem perder essa característica da conservação e da preservação, né? Então, hoje, a gente tem atuado muito nessa frente, né? A gente tem aí, né, uma área florestal muito extensa, muito grande, né? Boa parte do estado é digamos, composto por floresta. Temos uma pequena parte de cerrado, né? É uma parte que nós temos aqui no Amapá, no estado, de vegetação de cerrado. Mas essa característica de tentar, né, manter, mas também se desenvolver, hoje tem sido uma linha de frente aí das políticas ambientais do estado do Amapá.
E aí, quando a gente traz isso para as nossas unidades de conservação sob gestão estadual, hoje nós fazemos a gestão de 5 unidades de conservação aqui do estado, né? Temos aí 2 APAs, uma REBIO, uma reserva biológica, uma floresta estadual e uma reserva de desenvolvimento sustentável. Tá? Eu trouxe aqui, né, um mapa demonstrando a localização delas, mas eu vou passar também aqui algumas características específicas de cada unidade de conservação, que eu acho que é importante a gente colocar, né, para quem está nos assistindo, para conhecer um pouco mais dessas unidades estaduais, unidades de conservação estaduais. Então, nós temos aí a APA da Fazendinha, né, uma área de proteção ambiental, localizada aqui, mesmo no município de Macapá. A APA do Rio Curiaú, também localizada no município de Macapá. A Floresta Estadual do Amapá, a Reserva Biológica do Parazinho e a RDS do Rio Iratapuru. Essas unidades, elas foram, né, criadas aí, já, né, mais recentemente, com exceção da Reserva Biológica do Parazinho, que ela foi uma unidade criada na década de 80, ainda no território, e foi repassada, né, a sua gestão ao Estado. Então, ela é uma unidade aí de 1985. Esse quadro é basicamente para mostrar hoje qual é a nossa responsabilidade em relação à gestão territorial do Estado. Então, hoje, né, a SEMA, especificamente, né, a Coordenadoria de Gestão de Unidade de Conservação, é responsável por gerir 22% do nosso território, né, território estadual. Né, aí a gente está falando da nossa parte terrestre, né, sendo a nossa maior unidade de conservação, a Flota do Amapá, que ela possui mais de 2 milhões de hectares, né, 2,3 milhões de hectares, e a nossa menor unidade, que é a nossa Reserva Biológica do Parazinho, que tem 111 hectares. Tá? Isso são dados, né, que compõem a nossa, digamos, a nossa governança territorial em relação às unidades de conservação. Tá? Dentre elas, né, somente só temos uma unidade de proteção, uma unidade de conservação, né, na categoria de proteção integral. As demais são todas de uso sustentável. Outra característica importante dentro dessa gestão dessas unidades de conservação, além da sua questão territorial, né, é como a Secretaria, né, de Estado do Meio Ambiente, o governo do Estado, vem conseguindo consolidar essas unidades de conservação. O que a gente tem hoje consolidado em relação, principalmente, aos seus instrumentos, né, instrumentos e infraestruturas. Dentre esses instrumentos, né, em relação aos planos de manejo, somente 2 unidades de conservação hoje, nossas, possuem planos de manejo elaborados e aprovados, né, homologados. Dentre elas a Floresta Estadual do Amapá, teve aí o seu plano de manejo elaborado e finalizado em 2014, né, na verdade, finalizado em 2014, e a RDS do Rio Iratapuru. Consequentemente, esses planos de manejo que foram elaborados, eles estão passíveis já também de passar por revisões, né? Então, atualmente a gente está com o processo correndo para poder conseguir fazer a revisão do plano de manejo da RDS do Rio Iratapuru. As outras unidades, as outras 3 unidades, ainda não possuem um plano de manejo para gestão, né, para gestão da sua unidade. Então, a APA da Fazendinha, a APA do Rio Curiaú e REBIO do Parazinho não possuem esse instrumento de gestão, porém, a gente está em vias, né, de processo para contratação para a APA da Fazendinha e a APA do Rio Curiaú. São 2 unidades de conservação que nós estamos trabalhando aí para conseguir construir, elaborar esse plano de gestão. Com relação ao conselho gestor, todas essas unidades, as 5 unidades, né, quando eu falo todas, né, a gente faz gestão de 5, mas dentre essas 5, atualmente nós temos 3 unidades de conservação
com conselhos gestores em atividade, ativos, né? Todas elas possuem um conselho gestor criado, né? Todas elas possuem um conselho que foi criado em algum momento, né, no decorrer a partir da sua criação como unidade de conservação. Porém, esses conselhos eles estavam inativos até 2019, até 2018. Em 2019, a partir da reestruturação, dessa reformulação da secretaria, né, dessa nova composição, uma das principais metas nossa foi trabalhar a reativação desses conselhos gestores. Infelizmente, não conseguimos ainda reativar, né, todos os conselhos, mas já conseguimos para 3, né? RDS do Rio Irapuru, APA do Rio Curiaú e, mais recentemente, a flota do Amapá. Ainda falta a gente conseguir reativar o conselho da APA da Fazendinha e da Rebio do Parazinho. E com relação à questão de base física, né, infraestrutura física de apoio à gestão dessas unidades de conservação. É outro gargalo também hoje, né, outro desafio que nós temos aqui, é que ainda não temos, no momento, não temos mais nenhuma unidade de conservação com bases físicas, né, com infraestrutura física de apoio da unidade de conservação. Então, hoje, toda a gestão, né, toda a equipe que faz gestão dessas unidades de conservação, eles ficam lotados em Macapá, né, na sede, né, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com exceção de 2 servidores que ficam lotados no município específico aqui do sul do estado, que é Laranjal do Jari, que também atuam, né, para a unidade de conservação, mas os demais ficam lotados aqui. E em relação a essas infraestruturas físicas, algumas delas possuíam, né, bases físicas, porém, com o decorrer do tempo, né, pela questão de falta de manutenção, elas foram se deteriorando e acabamos perdendo, né, algumas dessas bases físicas. Então, hoje a gente considera, né, quando a gente vai falar em relação à base física, infraestrutura física de apoio à gestão da unidade, hoje nenhuma unidade possui. O que a gente tem hoje são alguns projetos para dar andamento na construção de novas unidades, de novas bases físicas para essas unidades, tá? Então, nós temos aí a RDS do Rio Irapuru com um projeto elaborado para ser utilizado através de um recurso, né, do Fundo da Biodiversidade, e a APA do Rio Curiaú, também para a elaboração de um projeto para utilizar um recurso da compensação ambiental. E temos aí também a flota, que ela possui uma base física, né, no município, um dos municípios que compõe essa unidade de conservação, porém, hoje ele também não está sendo utilizado. Então, esse é o nosso, digamos, esse é o nosso panorama dessas unidades de conservação aqui estaduais, tá? Então, quando a gente fala em questão de territorial, né, nós fazemos a gestão desses 22%, né, que dá mais de 3 milhões de hectares, e temos aí esse panorama em relação aos seus instrumentos para a consolidação dessa unidade de conservação e infraestruturas físicas. Tá? E aí eu vou trazer um pouco, né, de cada unidade de conservação, né, são somente 5, né, unidades sob gestão estadual, então acho que é bem tranquilo a gente repassar um pouco de cada uma delas, a característica de cada uma delas, né, algumas especificidades. Então, nós temos aí, para começar, a APA da Fazendinha, a Área de Proteção Ambiental da Fazendinha. Ela é uma unidade de conservação com um histórico bem peculiar, né? É uma unidade que ela foi criada por uma lei estadual em 2004, porém, ela é considerada a nossa primeira UC criada no Amapá, ainda na década de 70, né? Em 1974, ainda quando o território foi criado aqui no município de Macapá, o Parque Florestal de Macapá, como uma unidade de conservação. 10 anos depois, digamos, com o avanço, né, do município, da capital da cidade, que ainda que já era Macapá em si, em 1984, ela foi
recategorizada para uma reserva biológica. E aí ela foi reduzindo seu tamanho, né? Ela iniciou com um tamanho, como parque florestal, pois ela foi reduzida e recategorizada para reserva biológica, e 20 anos depois, já, né, como estado, né, como estado do Amapá, ela foi novamente recategorizada e transformou-se numa APA, né, numa área de proteção ambiental. Bom, nessa época, né, eu ainda também não atuava, não trabalhava no estado, então não conheço profundamente esse histórico, né, de mudanças, né, nessas categorias dessa unidade de conservação, mas o que a gente sabe é que as justificativas foi a questão do crescimento urbano, né? A Macapá, dá para ver aqui, né, pelas figuras, essa figura mais abaixo aqui, que a gente mostra uma imagem, essa unidade de conservação, ela fica no limite entre Macapá e Santana. Então, o que divide os dois municípios ali é um igarapé, né, que é o igarapé da Fortaleza, e o município ele foi tendo esse crescimento populacional, aonde foi se perdendo, né, essas características em relação à categoria da unidade de conservação que ela tinha, né? E aí, em 2004, o governo, né, instituiu, através de uma lei, dessa lei, a mudança, né, e a alteração para uma APA. Né? E aí ela acabou restando, aí, sobrando somente 136 hectares. Tá? Essa unidade de conservação, ela não possui plano de manejo, tá? Ela possui um conselho gestor, né, que foi criado, né, como deliberativo, né, mas aí a gente já vê aí algumas questões para serem reestruturadas em relação a esse conselho, né, que foi criado aí em 2005 ainda, e aí a gente está no processo aí tentando fazer a reestruturação desse conselho e a reativação dele. Então, hoje ele está inativo, tá? Atualmente, a gente vem, como eu mencionei anteriormente, a gente está num processo para viabilizar, né, uma contratação para poder elaborar o plano de manejo, e a gente está realizando agora o levantamento ocupacional dentro dessa unidade de conservação. Né? Por ser uma APA, né, a gente tem uma ocupação aí dentro dessa unidade de conservação, boa parte dela são ocupações irregulares, é um desafio que a gente tem em relação a essa unidade de conservação, são as ocupações irregulares, principalmente no que a gente chama ali da comunidade do Igarapé da Fortaleza, né, que fica nesse limite com um outro município. A outra unidade que nós temos aqui de gestão estadual é a APA do Rio Curiaú. Né? Essa, o professor Magela teve a oportunidade de conhecer um pouco, né, aqui no estado do Amapá, quando ele esteve aqui conosco. É uma unidade que foi criada em 1998, com uma área de aproximadamente 21 mil hectares, e aí essa unidade ela tem uma característica que ela possui uma sobreposição com territórios quilombolas. Então, ela é uma APA, e dentro dessa APA nós temos aí 3 territórios quilombolas, além de outras comunidades ribeirinhas, que não são constituídos como territórios quilombolas. Então, nós temos aí esses 3 territórios quilombolas que compõem a APA. É uma unidade de conservação bastante peculiar também, né? Possui uma diversidade, né? E uma característica, né? Biológica, né? Da sua biodiversidade, e cultural também muito forte, tá? Por conta dessa questão quilombola, então acaba que a gente tem essa questão cultural presente em relação à gestão dessa unidade de conservação. Essa unidade de conservação, ela não tem um plano de manejo, porém, a gente tem um documento que foi elaborado ainda em 2007 para ser constituído como plano de manejo, porém, ele não foi aprovado na época, né, e homologado, né, e publicado. Então, pelo passar do tempo, né, pela quantidade, né, já de tempo de elaboração desse instrumento,
né? Atualmente, a gente, né, classifica essa unidade como não ter um documento, um plano de gestão, e aí ela está nesse rol, né, para elaboração desse plano de manejo para essa unidade de conservação. Também junto com a APA da Fazendinha, com essa previsão para a elaboração desse plano de manejo. São 2 unidades, né, localizadas aqui, né, no município de Macapá. A diferença são as extremidades. A APA da Fazendinha fica para uma extremidade do município e a APA do Rio Curiaú na outra extremidade, né? A APA do Rio Curiaú também tem uma característica parcialmente urbana, né? Então, assim, o município, ele já, digamos, ele avançou, né, a sua parte urbana até já dentro, né, para dentro da parte da unidade de conservação, e uma outra parte mais rural, né, diferente da APA da Fazendinha, que é totalmente dentro da área urbana. Ela possui um conselho gestor, né, esse conselho gestor criado em 2001, também estava inativo até 2018, e em 2021 a gente conseguiu reativar esse conselho. Então, é uma unidade que hoje a gente tem um conselho gestor que está ativo. Tá? Hoje, essa unidade de conservação, nós temos aí alguns desafios em relação à gestão dessa unidade de conservação, principalmente com relação a questões de conflitos, né, entre famílias, né, entre familiares, entre atividades desenvolvidas por famílias dentro desses territórios quilombolas, além também de questões de poluição sonora, que também é bastante frequente em relação a essa unidade de conservação. Hoje, digamos assim, a nossa maior demanda de ações, atividades para essa unidade de conservação está voltada para combate à poluição sonora, né? Principalmente a poluição sonora nessa unidade de conservação, por conta da característica, né, da principal comunidade dela, que é o Quilombo do Curiaú, né, ter festas com regularidade, né, com bastante frequência. Então, esse é um problema hoje que a gente enfrenta em relação a essa unidade de conservação. Mas, por outro lado, a gente tem aí as suas características, né, naturais também, principalmente na parte desse quilombo, né, do Quilombo do Curiaú ali, que é bastante frequentado, né, com belezas cênicas e tudo mais. É um cartão postal aqui digamos, do município, né, de Macapá. Então, quem vem a Macapá, né, normalmente faz uma visita ao Quilombo do Curiaú, à área do Curiaú, né, especificamente na área do DEC. Hoje a gente vem desenvolvendo, né, anualmente a campanha Um Dia no Parque nessas 2 unidades de conservação, nessas duas APAs aqui, e aí tem sido para a gente, né, uma atividade assim que ganhou um espaço, né, dentro dessas 2 unidades de conservação, principalmente Curiaú, que a gente já fizemos pelo 2º ano consecutivo, e a APA da Fazendinha nós fizemos o ano passado, né, o 1º ano. Então, isso para a gente tem sido muito bom, além da questão do turismo, né, que é bastante difundido aí para essas 2 unidades de conservação, mas principalmente para a APA do Rio Curiaú. Bom, a nossa 3ª unidade de conservação é a Floresta Estadual do Amapá, é a Flota do Amapá. Ela é a nossa maior unidade de conservação hoje de gestão estadual. É a nossa 2ª maior unidade de conservação do estado, né? Ela fica em 2º lugar depois do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, e é uma unidade de conservação que ela foi criada em 2006, com um histórico voltado para floresta de produção, ou seja, de produção sustentável por meio do manejo florestal madeireiro e não madeireiro, né? Na época, né, ela veio aí junto com a nossa Lei Federal de Gestão de Florestas Públicas, e também com relação ao repasse de terras da União para o Estado, né? Então, tem todo um histórico, relacionado à criação dessa unidade de conservação,
que fez com que ela se tornasse essa, digamos, essa grande unidade de conservação territorial, né, grande em relação à questão territorial. Só ela, né, só essa unidade já responde por 16% do nosso território, né, com 2,3 milhões de hectares. Ela abrange 10 municípios aqui do estado, que vai desde o sul do estado até o norte, até o Oiapoque. É uma unidade de conservação que já tem um plano de manejo que foi elaborado entre 2011 e 2014, ainda na gestão do IEF, na existência do Instituto Estadual de Floresta, do IEF, foi elaborado esse plano de manejo. Uma outra característica também em relação a essa unidade, conservação, quando ela foi criada em 2006, ela foi criada com uma especificidade de ter uma gestão compartilhada. Então, na época, ela deveria ter uma gestão compartilhada entre a SEMA e o órgão gestor de floresta do Estado, que até então não tinha sido criado, né? Então, isso, consequentemente, levou à criação do IEF no ano de 2007. Então, né, a gente consegue perceber aí essa interlocução entre a questão dos órgãos e a gestão dessa unidade de conservação. Então, ela foi criada em 2006, para se ter essa gestão compartilhada por conta da sua característica, né, de produção florestal, né, através do manejo florestal sustentável, por meio de concessões florestais, onerosas ou não onerosas, né, que também isso já vinha previsto dentro dessa lei de gestão de florestas públicas, e aí ela foi criada com essa característica. Em 2015, 2016, houve uma alteração da lei onde a gestão dessa unidade de conservação ela passou integralmente para o IEF, né? Então, o IEF ficou responsável por fazer a gestão integralmente dessa unidade de conservação, e a SEMA ficou responsável pelas outras 4 unidades de conservação que já existiam também, né? E aí, com a reestruturação em 2019 e a extinção do IEF, a frota do Amapá ela volta para a gestão da SEMA. Então, a SEMA assume novamente a gestão das 5 unidades de conservação estaduais, e a frota veio junto, né? Então, esse plano de manejo ele foi elaborado ainda na gestão dentro da existência do IEF, e de lá para cá vem sendo trabalhado a implementação dos programas desse instrumento de gestão. Esse é um trabalho que a gente vem tentando arduamente, né, executar para fazer a boa gestão dessa unidade de conservação aqui no Estado, né? E ela tem um conselho gestor também que foi criado, ele foi criado em 2013, então, na época também, dentro ainda da gestão compartilhada, o IEF ficou responsável pela elaboração do plano de manejo e a SEMA responsável pela construção desse conselho gestor, né? Então, em 2013, esse conselho foi criado, ele, né, teve aí suas atividades até também meados de 2017, 2018, ficou inativo, e aí só conseguimos reativar esse conselho agora, já em 2024. Então, a gente vê aí também uma dificuldade aí para a gente conseguir fazer, né, essa gestão e a governança dessa unidade de conservação, né, trabalhar essa governança dessa unidade de conservação. Bom, aqui, né, são alguns mapas em relação para demonstrar, né, um pouco dessa unidade de conservação, que ela é dividida em módulos. Ela é dividida em 4 módulos, módulos que não são contínuos, ou seja, a gente tem esses 4 módulos, sendo o módulo 1 e módulo 2 descontínuos, né, não tem uma ligação com os demais módulos, com o 3 e o 4, e cada um deles tem uma característica bastante específica, né? Dentro do planejamento, dentro do plano de manejo, né, que já tem um zoneamento, ele foi dividido, foi zoneado de acordo com as características e com as particularidades desses módulos. Porém, né, grande parte, né, desse zoneamento, ele hoje está destinado
para a questão de manejo florestal sustentável, por meio de concessões florestais. Então, hoje é um programa que vem sendo executado, né, digamos, com maior frequência, né, com maiores atividades em relação a essa unidade de conservação. Né, esse programa ele é executado aqui dentro da Secretaria pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Florestais, aonde basicamente 60% desse território da unidade de conservação, da flota do Amapá, foi zoneado para manejo florestal sustentável. Tá? E isso responde por uma grande extensão, né, de áreas voltadas para a concessão florestal. Atualmente, a gente está, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, tem um contrato, né, com o BNDES para desenvolver essas concessões florestais na flota do Amapá. Né? Nós temos hoje somente um lote, uma área, né, dentro da unidade de conservação que foi outorgada, que foi concedida para a concessão florestal, que fica localizado no módulo 2, tá? E aí nós tínhamos, né, uma unidade de manejo florestal em andamento até o ano passado. Esse ano, né, mais 2 unidades de manejo já começaram, né, vão começar a operação. E o trabalho que vem sendo desenvolvido com o BNDES é que a gente possa, nos próximos anos, desenvolver outros lotes de concessão dentro dessa unidade de conservação. Além disso, também, a gente está, junto com o BNDES e com o IEB, né, trabalhando também a questão de possibilitar o desenvolvimento do manejo florestal comunitário e familiar dentro da unidade de conservação, no módulo 1, né, que fica e é localizado aqui, né, nessa região aqui. Tá? Que, inclusive, né, hoje, né, nós tivemos aí a reunião também com o Serviço Florestal Brasileiro, que também vai incorporar nessa parceria aí para desenvolver o manejo florestal comunitário e familiar. Bom, a outra unidade de conservação é a Reserva Biológica do Parazinho, a Rebio do Parazinho. Essa é a nossa menor unidade de conservação aqui de gestão estadual e também do Estado, a nível estadual. Ela foi criada ainda na década de 80, em 1985. Ela tem uma área, né, de 111 hectares, porém, e ela integra, né, o arquipélago do Bailique, ela está na foz do Rio Amazonas, é a nossa, digamos assim, a nossa única unidade de conservação na foz do Rio Amazonas, então ela tem uma característica bastante importante em relação à questão morfológica, da biodiversidade. Ela foi criada, na época, por conta da sua característica de ser um berçário da tartaruga da Amazônia, além de outras espécies também que existiam nessa área. Porém, ela tem uma característica por conta da sua localização, de ter alterações morfológicas, que é o que a gente vem hoje trabalhando nesse monitoramento para identificar as causas. Ou seja, essa unidade de conservação ela vai tendo processos erosivos de uma parte dela e processos de acreção de uma outra parte. Então, traduzindo isso, né, em outras palavras, a gente tem uma mudança de área e de tamanho dessa unidade de conservação, né, que a gente ainda não conseguiu ainda, digamos assim, possibilitar a definição dela em relação ao tamanho atual, né. E aí, esse ano, 2024, que era o outro slide aqui, né, que eu estava colocando aqui, a gente vê, através de uma parceria com o Instituto Estadual de Pesquisa aqui do Amapá, o IEPA, né, e por meio do setor deles do gerenciamento costeiro, trabalhando a pesquisa e o monitoramento dessa unidade, dentro dessa unidade de conservação. Então, a gente vê aí
ao longo dos anos, das décadas, o processo que essa unidade de conservação ela foi sendo constituída, né, entre processos erosivos e processos de acreção. Então, aquela área de 111 hectares que existia, né, na década de 80, ela já aumentou, ela já diminuiu, ela já modificou, e isso também vem causando, né, causou impactos em relação à própria biodiversidade dessa unidade de conservação, que é o que a gente também vem trabalhando juntamente com o Instituto, com o IEPA, o Instituto de Pesquisa, para entender como que essa dinâmica, né, biológica, ela vem ocorrendo nessa unidade de conservação, principalmente em relação à tartaruga da Amazônia, mas também tem outras espécies também que estão sendo estudadas, né, estão sendo incluídas nesse estudo. Tá? Ela tem uma característica muito interessante em relação a isso. Tá? Ela é uma unidade de conservação que não possui plano de manejo também, e o seu conselho gestor foi criado em 2016, atualmente ele está inativo também, né? Está paralisado, a gente não conseguiu desenvolver ele de 2018 para cá, né? Por várias características, né? A gente tem um problema da logística, né, para chegar, né, nessa unidade de conservação, nas comunidades, né, ali do arquipélago do Bailique. Então, isso acabou causando um pouco desse desafio em relação ao próprio conselho dessa unidade de conservação. Tá? Bom, e para finalizar, dentre as nossas 5 unidades de conservação, nós temos aí também a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, a nossa RDS do Rio Iratapuru. Ela hoje é a nossa unidade de conservação, digamos, com maior grau de efetividade, né? Principalmente pelo que a gente, né, trabalha dentro do SANGE, né, mede através do monitoramento pelo SANGE, é a nossa unidade com maior grau de efetividade. Ela é uma unidade de conservação que foi criada em 97, né, com o objetivo de promover a conservação e o sustentável da biodiversidade, principalmente pela sua característica da castanha, né, mas também de outros ativos da biodiversidade que existem ali nessa unidade de conservação e que são utilizados pelas populações tradicionais do entorno. É uma unidade de conservação de mais de 800 mil hectares, 806 mil hectares, abrange 4 municípios aqui do estado do Amapá, mas a maior parte dela está localizada em Laranjal do Jari. Uma outra característica dessa unidade, que é a nossa única unidade de conservação, que faz parte e que possui, né, apoio do programa ARPA, né, do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, aí o programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo MMA, que a gente consegue, através dele, desenvolver as ações, desenvolver melhor, né, as ações dessa unidade de conservação. Então, a RDS ela entrou no programa ARPA em 2012, né, com a operação a partir de 2013, e de lá para cá a gente conseguiu visualizar, né, a melhoria na gestão dessa unidade de conservação em relação à questão de aplicação de recursos, de infraestrutura, né, de desenvolvimento de ações dentro dessa unidade de conservação. É uma unidade de conservação que possui também plano de manejo, né, ele foi finalizado em 2015, né, e aprovado também em 2015, e atualmente a gente está, por meio do programa ARPA também, em fase de contratação da revisão desse plano de manejo e da elaboração do plano de proteção para essa unidade de conservação. Ela é uma unidade também que possui um conselho gestor, no caso, um conselho gestor deliberativo, e que foi reativado em 2021. Então, desde 2021, a gente tem conseguido manter esse conselho em atividade em relação às suas ações, né? Bom, aí com relação a essa unidade de conservação, como eu falei, como ela faz parte do programa ARPA, né, ela é uma unidade de conservação que a gente consegue desenvolver
distintos marcos referenciais, né, dentro da unidade de conservação. Então, dentre os marcos que estão previstos dentro dos marcos referenciais que são previstos no programa ARPA, a RDS, hoje ela desenvolve o marco referencial referente ao plano de manejo, a gestão participativa, a sinalização, a parte de equipamentos, né, a aquisição e manutenção de equipamentos, o monitoramento principalmente da questão da biodiversidade, atualizações, né, nos sistemas, né, e principalmente no SENUC, e também com relação à constituição de equipe técnica mínima. Tá? Então, essa é uma característica dessa unidade de conservação, que torna ela hoje a nossa unidade de conservação com maior grau de efetividade. Uma outra característica importante aí, em relação à RDS do Rio Atapuru, é o programa Monitora, que é desenvolvido dentro dessa unidade de conservação. O programa Monitora, ele é um programa também do governo federal, né, instituído pelo ICMBio, né, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, e ele hoje tem um vínculo direto com o programa ARPA. Então, as unidades que possuem o programa ARPA, ele é um dos marcos referenciais dentro do programa. Então, consequentemente, na RDS do Rio Atapuru, a gente vem desenvolvendo esse monitoramento da biodiversidade, aonde, né, a gente já tinha constituído a implementação do programa básico, do programa Monitora, né, que era o monitoramento de borboletas, frugívoras, aves cinegéticas e mamíferos. E, mais recentemente, esse ano, em 2024, nós conseguimos implementar o programa avançado, que inclui a parte de plantas, plantas arbóreas, arborescentes. Então, em parceria com com pesquisadores do Jardim Botânico, né, do Rio de Janeiro, Jardim Botânico de Nova York, Universidade Federal do Paraná e o ICMBio, a gente conseguiu implementar esse programa avançado dentro da unidade de conservação, dentro da RDS do Rio Atapuru. Então, aqui, né, mostra um pouco dos resultados desse programa, desenvolvido na unidade de conservação, feito pela equipe técnica, mas também de forma participativa com a comunidade. Então, a comunidade, algumas pessoas que são residentes das comunidades do entorno da RDS atuam diretamente no programa Monitora e nas ações de gestão dessa unidade de conservação. Essa é uma característica específica, né, uma das características principais do programa Monitora, né, ele já tem essa característica, né, de envolver as comunidades nesse monitoramento participativo. Uma outra característica importante também dentro da concepção aí desses trabalhos de monitoramento da biodiversidade é a presença de espécies de árvores que hoje a gente, né, denomina como árvores gigantes, né? E aí já tinha sido feito alguns estudos, né, por pesquisadores aqui do estado do Amapá, onde tinha se localizado essas espécies de árvores gigantes, né, constituídas principalmente pelo angelim vermelho, nessa região da RDS do Rio Atapuru e também no Pará, né, que a gente, né, tem visto com frequência aí, né, as notícias das árvores gigantes, né, as árvores gigantes na unidade de conservação Flota do Paru, né, no Pará, mas também foram identificadas essas mesmas espécies na RDS do Rio Atapuru. Então, durante essa última expedição que ocorreu com os pesquisadores do programa Monitora, foram localizadas e identificadas algumas dessas espécimes, né, de alguns desses indivíduos de árvores gigantes dentro da RDS do Rio Atapuru. E hoje a gente já tem uma demanda específica, inclusive, né, o Ministério Público também vem atuando nessa questão, para que algumas desses indivíduos
seja feito o procedimento de tombamento, né, dessas árvores, para garantir a sua preservação integral, né, imune de corte ou de qualquer outra questão. Essas árvores também foram localizadas em outras áreas aqui do estado, mas a gente identifica que tem uma faixa delas, né, bastante extensiva dentro da RDS do Rio Iratapuru. Bom, uma outra questão que eu queria também colocar aqui em relação à RDS do Rio Iratapuru é a questão de, atualmente, essa unidade de conservação, ela está participando também, ela está participando de um processo de certificação lista verde da IUCN, né? Em 2021, 2022, nós participamos, né, de um projeto, né, onde foi colocado pela IUCN para unidades de conservação da Amazônia a possibilidade de ser certificadas unidades de conservação dentro desse programa Lista Verde. A RDS do Rio Iratapuru, né, na época nós nos candidatamos, né, entramos dentro do processo e estamos participando aí desse processo, dentro desse processo aí, para que a gente consiga ser certificado dentro desse programa que é coordenado, né, pela IUCN, para que a gente possa alcançar esse status lista verde de boas práticas, boa governança, de conservação dos recursos naturais dessa unidade de conservação. Tá? Mais recentemente, né, dentro desse mesmo contexto aí, nós tivemos aí outra unidade de conservação, né, a nível federal, que já foi certificada, né, e temos também uma RPPN também que está dentro do processo aí, além de outras, né, que entraram na época do projeto. Mas a gente está nesse processo, né, estamos finalizando a construção dos indicadores, né, dos indicadores para que essa unidade de conservação consiga ser certificada dentro do processo Lista Verde. Bom, então, essas são as nossas 5 unidades de conservação de gestão estadual. E aí, para a gente poder entrar dentro da questão das potencialidades aí diversas dessas unidades de conservação, nós temos aí essas 5 unidades de conservação com distintas potencialidades, de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua especificidade. Então, nós temos aí, dentre as unidades de conservação, um potencial para concessões florestais, que, como eu mencionei, né, a Floresta Estadual do Amapá hoje vem desenvolvendo esse programa de manejo florestal sustentável voltado para as concessões florestais. Então, nós já tínhamos, né, uma unidade de manejo florestal em andamento. Atualmente, né, foi incorporado mais 2 unidades de manejo florestal para a concessão florestal, dentro da Floresta Estadual do Amapá. Mas também, mais recentemente, a gente vem trabalhando também a questão de buscar incentivos e práticas para que seja desenvolvido o manejo florestal comunitário e familiar. Madeireiro, né? Além também do extrativismo de produtos não madeireiros, a questão de pesquisa científica, né, como eu mencionei também, algumas unidades de conservação, a gente vem desenvolvendo, né, em parceria com instituições de pesquisa, essa questão da pesquisa científica nas unidades de conservação, turismo de base comunitária, serviços ambientais, atuação também voltada para a questão da biodiversidade e dentre outras potencialidades. Tá? Dentre essas questões da potencialidade, o Estado também, ele vem hoje trabalhando muito a questão da sociobioeconomia. Tá? Então, o que a gente não tem como, né, não incluir as unidades de conservação nessa questão da sociobioeconomia. São potencialidades que as nossas unidades de conservação possuem, né,
Algumas delas já são, né, desenvolvidas, né, dentro desse escopo, né, de unidade de conservação de uso sustentável, e aí o Estado ele vem hoje trabalhando muito para que esse cenário, esse cenário desses produtos da sociobioeconomia possam avançar, possam ser melhorados em relação ao desenvolvimento dessas atividades. E aí, esse ano, né, o governo ele instituiu o Plano Estadual de Apoio à Sociobioeconomia, e aí a gente já teve, né, inclusive, 2 workshops, né, voltados para discutir e para levantar informações sobre essa questão da sociobioeconomia, para que possam ser geradas políticas públicas, né, possam ser geradas outras ações a serem desenvolvidas, principalmente dentro das unidades de conservação. E dentre esses ativos aí, a gente tem a questão da madeira, a gente tem a questão do açaí, do pescado, da castanha e do turismo. Tá? E para finalizar, a gente também não pode deixar de mencionar os desafios, né? Os desafios para se gerir, para se fazer a gestão dessas unidades de conservação estaduais, não é muito diferente de outros lugares, né? De outros estados. Hoje eu tenho participado ativamente do Fórum Estadual, do Fórum do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então a gente tem tido contato com diversas outras experiências, né, de unidade de conservação do Brasil, e a gente vê que os nossos desafios são muito, em alguns pontos, são muito parecidos, né? Então, hoje a gente tem alguns desafios relacionados, principalmente à questão para conseguir elaborar esses planos de manejo dessas unidades de conservação, criar, né, ou reativar esses conselhos gestores, criar e manter, né, esses conselhos gestores. Outro ponto também que é muito importante assim, aqui no Estado, que a gente tem, né, que é um desafio aqui para as nossas unidades de conservação, é a questão da regularização fundiária. Né? Como eu mencionei anteriormente, o Estado ele tinha boa parte das suas terras, né, sob domínio da União. E a partir disso, isso inviabilizava, né, o mecanismo de regularização fundiária do Estado. O ordenamento territorial do Estado ficava, né, mais difícil. E aí, a partir desse momento, agora que o Estado começa a receber, né, a ter esse repasse das terras, das terras, né, para domínio do Estado, a gente esbarra com esse desafio de conseguir regularizar, fazer a regularização fundiária dessas áreas, né, principalmente de áreas ocupadas dentro das unidades de conservação. Então, esse é um dos nossos principais gargalos hoje, principalmente a Floresta Estadual do Amapá, hoje, o principal desafio que acaba gerando conflitos hoje está relacionado à regularização fundiária. Né? Além disso, também, a gente tem o desafio constante de conseguir monitorar e fiscalizar essas distintas áreas. Né? Como eu mencionei anteriormente, a gente tem unidades de conservação enormes, né, grandes, e o nosso efetivo, né, a nossa questão de recursos humanos é pequeno. Então, a gente não tem conseguido fazer fiscalizações em distintas áreas dessas unidades de conservação, com relação à questão de ocupações irregulares, garimpos ilegais, ou pequenos, né, desmatamentos ali que são identificados ali nessas áreas. A gente tem também essa questão da ausência dessa infraestrutura, né, de base física e de apoio, a questão também da capacitação e qualificação da equipe, né, que a gente vem tentando, né, com o passar do tempo, melhorar, né, fazer com que a nossa equipe ela possa ser melhor qualificada para atuar na gestão das unidades de conservação. Além disso, também temos aí o desafio de conseguir destravar os nossos recursos, tanto orçamentários quanto extra-orçamentários, para
que possam ser utilizados, né, nas unidades de conservação, em prol dessas unidades de conservação. A outra questão também é conseguir fazer com que essas unidades de conservação elas sejam também utilizadas para a geração de renda para a população, né, para a sua população, tanto interna quanto do seu entorno, né? A gente tem unidades de conservação, a exemplo da RDS, por exemplo, a gente não tem comunidades que dentro dessa unidade de conservação, mas a gente tem no entorno que são comunidades que dependem para a geração de renda da RDS, da unidade de conservação. Então, a gente tem esse desafio de estar constantemente conseguindo atuar para que essas comunidades elas possam, sim, gerar renda, mas garantindo a conservação daquela área, garantindo a preservação de onde tem que ser preservado, e conscientizar também ela para o uso desses recursos naturais, né, de como elas podem utilizar, de que forma pode ser utilizado, para que a gente possa garantir que essas unidades de conservação elas se mantenham, né, conservadas e preservadas. Tá? Bom, e aí eu finalizo aqui, fico aberto, tá, para qualquer consideração, qualquer pergunta dos participantes, e fico à disposição. Eu não sei se o Magela está aí com dificuldades, porque ele também já teria que assumir a aula em seguida, talvez ele esteja se mobilizando. Ah, tá. Queria... tá aí. Não, eu realmente vou ter que me ausentar, Aurélio, só que te agradecer, eu vou pedir ao Cláudio para conduzir a discussão aí para a gente. Cláudio gentilmente faz os debates e a discussão. Tá Desculpa bem. aí, eu vou ter que sair. Depois eu falo com o Fernando. Um abraço. Muito obrigado, professor. Cláudio, um abraço. Então, em nome aí do GAP Convida, do qual eu sou convidado, agradecer ao Euriandro Costa e essa experiência do Amapá e abrir a ver a possibilidade de quem tem perguntas aí para fazer. Eu já tenho alguma aqui, mas vamos lá. Pedro, Maria Cristina, consegue abrir o microfone agora? Acho que sim, né? Por favor. Maria Cristina... agora abriu. Eu não estava abrindo o microfone. Tá bom. Agora abriu. Queria parabenizar primeiro Euriandro Costa, né, pela excelente apresentação, os slides muito bem elaborados, né? Eu represento a Confederação Nacional das RPPNs, a Associação de Minas, e participo também da Comissão Mundial de Áreas Protegidas do Brasil, atualmente como ponto focal, e ainda um instituto ainda no sul de Minas, né, que a gente trabalha com pesquisa. E você falou de uma RPPN, como que é o nome? Peraí, deixa eu ver aqui, que eu fiz o slide dela, Rio Iratapuru, você mencionou sobre uma RPPN nessa região, né? Não, a RDS do Rio Iratapuru. Mas você falou de uma RPPN que seria, quando você falou dessa RDS, ou foi do slide anterior, você mencionou a existência de uma RPPN também. Aqui no estado, nós temos 5 RPPNs, né? 5? São 5. Que compõem aí o nosso sistema aí de unidade de conservação do estado. Mas elas não foram criadas, né? Não foram instituídas a nível estadual, todas elas foram instituídas ainda a nível federal, né? Tá, não, eu imaginei, ainda não tem um programa estadual ainda, só o federal, né? Isso. Ah, tá. É interessante de saber isso. Mas, só a nível digamos, de curiosidade, informação, nós temos aí, Maria Cristina, dentre essas RPPNs, algumas com sobreposição com outras unidades de conservação estaduais, tá? Então, nós temos aí... Tem isso,
RPPNs com sobreposição. Isso. Isso Nós temos hoje... Também, tem uma que acho que é dentro do Parque Estadual do Brigadeiro. Nós temos aqui a RPPN Seringal Triunfo, que ela tem uma sobreposição com a Floresta Estadual do Amapá, com a Flota do Amapá. E nós temos uma outra RPPN com sobreposição com a APA do Rio Curiaú. Então, foram... Qual é o tamanho delas, das RPPNs? Elas são grandes? Eu tenho aqui... Elas não são muito grandes. Olha, a RPPN Seringal Triunfo, ela tem 9.000 hectares. Né? Uau, imensa! A maior de Minas seria o Caraça, com 10.000 hectares, né, que é a maior de Minas. Isso. Mas tem uma outra que acho que são 12.000, que é uma fazenda do Arrenegado. Mas essa especificamente... 5.000 hectares, 7.000 hectares. Especificamente essa, ela é uma RPP, é a maior, né? As outras, elas possuem 40 hectares, 17 hectares. As outras são pequenas. São Se a gente entrar no site do CNB, a gente pode consultar isso também. No site é muito fácil de ver. Vou fazer um comentário rápido sobre isso, porque a sobreposição com a floresta estadual pode, de fato, gerar conflitos. Mas em muitos locais se compreende que a sobreposição com a APA não geraria conflitos. Há uma posição muito clássica, muito tradicional, que diz que não pode haver sobreposição porque ambas são consideradas do grupo de uso sustentável. Mas, por outro lado, não tem esse conflito fundiário, porque a APA não prevê o domínio público ou privado, então poderia ter essa unidade de conservação de domínio privado, e a gente sabe que, na prática, uma RPPN é mais restritiva. Eu não gosto dos grupos, mas poderia ser considerada similar à unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Essa sobreposição com a floresta estadual ocorreu... Quem que veio antes, a RPPN ou a floresta estadual? É a RPPN. A RPPN, a Seringal Triunfo, ela foi instituída em 98, né? E a Floresta Estadual, ela foi criada em 2006. Então, a gente tem ainda esses gaps aqui, né? Esses problemas de sobreposições a serem resolvidos, digamos, né? Entre as nossas unidades de conservação. Por exemplo, a gente tem uma Resex municipal, que é a Resex Beija-Flor Brilho de Fogo, que ela foi criada integralmente dentro da área da flota, da floresta estadual. Só que ela foi criada em 2007. Então, é um outro caso assim, particular que nós temos aqui de sobreposição. Na verdade, é o principal, né? É o maior, né? Que é uma área maior de sobreposição. Né? E as outras são essas com RPPNs. E aí, isso a gente tem tentado, né? Como você mencionou, Marete, como algumas delas são de uso sustentável, né, mas de categorias diferentes, a gente tentou no plano de manejo da flota alinhar o zoneamento com os tipos de uso, né, para essas áreas. Então, por exemplo, na área que compreende hoje a Resex Brilho de Fogo, ela ficou como uma zona de manejo florestal comunitário, né, para não ter um conflito maior digamos, de uso em relação à questão da Resex, né? Então, essas são algumas das questões que a gente tentou ir resolvendo, né, nessas unidades de conservação. Dando encaminhamentos e soluções, mesmo que temporárias, para a situação prática. Eu não sei se a Maria Cristina queria falar mais, se ela quiser, por favor, volte, Maria Cristina, porque eu interrompi para falar a questão da sobreposição com a APA, né? Não, tudo bem, perfeito. Não, eu já tinha falado. Você tinha mais comentários? Não, é só para completar que, na verdade, as RPPNs, que eu saiba, que se comenta sempre, é que foi um erro, né, do SNUC de colocá-las como de uso sustentável, porque o que pode ser feito nela é de proteção integral. Então, foi um erro
cometido e que agora não sei até quando vai ficar esse erro. Enfim, é só para comentar isso. O Pedro Beni parabeniza a explanação e ressalta aí a importância do tamanho da responsabilidade por causa do tamanho da área. Mais algum colega gostaria de intervir? Enquanto isso, talvez estimulando, Euriandro, você falou parcerias o tempo inteiro, né? Vou dar só alguns exemplos, mas as comunidades, no caso da Floresta Estadual e da RDS, obviamente, que é feita para isso, a própria concessões florestais também na Floresta Estadual, a questão do SANGE e do Monitora com o ICMBio, várias parcerias de pesquisa, você mencionou falar do Monitora, o próprio ARPA, né, o financiamento, mas eu não entendi que exista uma política clara de parcerias. Você acha que a SEMA hoje do Amapá tem clareza da importância dessas parcerias? Isso está institucionalizado? Tem uma lógica, por exemplo, de diferenciação, de estratégia? Vocês pensam em concessões, por exemplo, para visitação em alguma dessas áreas, não só a concessão de exploração florestal? O que você pode dizer sobre parcerias de forma mais estruturada? Então, Marete, hoje nós não temos essa questão das parcerias institucionalizadas aqui, né? Nós temos essas parcerias, algumas delas, né, são efetivadas por instrumentos, né, digamos, de acordos de cooperação técnica e outros instrumentos, mas isso não tem digamos assim, uma política voltada para a questão de gerar ou de dar andamento, né, nessas parcerias. Mas a gente entende que elas hoje são fundamentais para garantir a gestão das nossas unidades de conservação, né? A exemplo do programa ARPA, né, enfim, a gente executa, né, dentro da RDS, hoje a gente vê que ele é fundamental para que as ações de gestão da unidade de conservação consigam fluir. Outro exemplo mais recente é esse da Reserva Biológica, da Rebio do Parazinho, né, onde a gente tem uma parceria com o Instituto de Pesquisa, que a gente precisa ampliar, na verdade, essa parceria, para que a gente possa garantir o monitoramento dessa unidade de conservação. Monitoramento e a própria pesquisa, né, na unidade de conservação, que a Secretaria hoje não tem pernas para alcançar, digamos assim, a gente não consegue alcançar. E em relação às outras unidades de conservação, a mesma coisa. A Floresta Estadual do Amapá, hoje a gente tem feito, através, digamos, né, dessa contratação com o BNDES, tem começado a gerar outros parceiros, né, a exemplo agora do IEB, né, que tem atuado conosco, Serviço Florestal, consequentemente também, né, e aí isso vem trazendo outros parceiros, né, aqui para junto, né, para que a gente possa conseguir destravar, consiga, né, executar as ações nessas unidades de conservação, né. Uma outra coisa, né, que eu acho que é interessante também mencionar são o nível, né, que essas parcerias trazem de recursos ou de garantir execução para que as unidades de conservação possam, né, avançar, né? Então, sem elas, a gente não conseguiria ter minimamente o que a gente hoje tem conseguido destravar em relação às unidades de conservação. Eu estou mencionando algumas aqui para você, que me vem à mente, né, que eu estou lembrando, mas a gente tem várias outras aqui, né, relacionadas à questão de uso dos recursos
né, não madeireiros, né, a gente tem parceiros, né, que desenvolvem ações nessas unidades de conservação, por exemplo, com mulheres extrativistas aqui da Floresta Estadual do Amapá. Então, são várias outras aí que a própria SEMA, ela hoje não tem conseguido alcançar, e que os parceiros vai dando esse suporte. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem isso instrumentalizado, né, que a gente possa, né, garantir que isso seja constante, né? Muito bem. Mais algum colega gostaria de apresentar alguma questão no chat ou abrindo o microfone? Bom, talvez está super adiantada a hora, a gente costuma fazer isso até 1h30, no máximo, com os diálogos, mas eu vou me permitir fazer mais uma pergunta para ver se alguém se anima. Você, obviamente, apresentou uma visão bastante consistente, que inclui os desafios e as carências, né? Não tentou dourar a pílula de disfarçar de algumas dificuldades. E algumas dificuldades a gente vê que elas são claramente de volume de pessoal e de recursos orçamentários, né? Desapropriações sem dinheiro é difícil resolver. Mas me chamou a atenção também a dificuldade de conselhos. Esse é um problema também de pessoal e de dinheiro, ou a questão do interesse da sociedade local dentro e volta das unidades de conservação, é algo que talvez você pudesse explorar um pouco mais, que você mencionou, obviamente, as comunidades tradicionais, em alguns casos, e o quilombo também numa situação. Mas parece que a questão dos conselhos é mais generalizada, a dificuldade. O que você pode nos apresentar sobre esse tema? Hoje, Marete, a nossa dificuldade maior em relação à questão dos conselhos, ela está basicamente entre dois pontos, que é a questão de recursos humanos. A questão de recursos humanos, para que a gente possa conseguir destravar, digamos, avançar com a reativação desses conselhos, mas também a questão financeira, né, a questão orçamentária, né? Vou pegar o exemplo, a Floresta Estadual do Amapá. Para a gente poder conseguir, e a própria complexidade de alguns conselhos, né? A Floresta Estadual do Amapá, ela abrange 10 municípios. Ela tem, hoje, dentro da constituição do conselho dela, 35 membros representantes, né? Ou seja, 35 titulares, 35 suplentes. Para a gente poder conseguir reativar esse conselho, agora em 2024, a gente tem que fazer um esforço enorme, né, em relação à questão logística, à questão orçamentária, para poder fazer com que esse conselho fosse reativado, que já estava desde 2020, desde 2022, a gente estava nesse processo, né? A gente indo para os municípios, porque são diversas comunidades que têm representatividade nesse conselho, territórios indígenas, para poder, né, acompanhar o processo de indicação dos conselheiros e tudo mais, para que esse conselho pudesse ser reativado, né? Outros conselhos, a exemplo da APA da Fazendinha, que já é um conselho menor, né, um conselho que seria menos complexo, a gente esbarra na questão mesmo da própria participação social, né, e da própria constituição desse conselho. Então, a gente conseguiu identificar que aquelas organizações que atuavam, né, na unidade de conservação, as organizações sociais, né, não governamentais, a maioria delas já não existem, né, ou não existem outras que possam substituí-las, e aí isso acabou prejudicando também a gente conseguir reativar. E a review do Parazinho, a gente tem um problema também em relação ao tamanho do conselho e a questão logística, né, para a própria unidade de conservação, né, para acessar as comunidades do arquipélago do Bailique, trazer essas pessoas ou para Macapá, ou para, né, se fazer a reunião lá mesmo, né, na região, né.
Então, essas são algumas dificuldades que a gente acabou esbarrando para que esses conselhos pudessem ser reativados e se manterem, né? Porque também é um outro trabalho que nós temos, né? Além de reativar, é conseguir mantê-los em atividade, né? Manter, inclusive, o interesse, né, dos representantes para essa participação na gestão da unidade. Para finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação, agradecer ao professor Magela, agradecer a você também, Marete, pela oportunidade aqui de estar apresentando um pouco sobre as nossas unidades de conservação estaduais do Amapá, tá? Então, é uma honra, e eu fico à disposição do grupo para, quando precisar, ou para qualquer coisa, a gente está à disposição aqui pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Tá? Obrigado, e obrigado a todos. Obrigado a todos que ficaram aí até o final aí participando com a gente. Então, eu dizia justamente em nome do professor Magela Salvio, do GAP Convida, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, e esse processo, acredito que, como a gente sempre fala, mas é importantíssimo, reconhecer o esforço do servidor público que, mesmo com carência de pessoal e recursos orçamentários, continua essa luta fundamental em nosso nome. Parabenizar o Amapá pela coragem da proteção significativa do Estado, embora uma parte importante seja federal, e eu já estive lá também, sei como é que é isso, do governo federal. Às vezes o governo estadual não queria, mas eu me lembro que nos meus tempos de WWF havia uma parceria muito boa, havia interesse do governo do Amapá, e você mencionou alguns casos dessa parceria. E obrigado pela sua consistente apresentação, e aí nos vemos no próximo GAP Convida. Boa noite a todos, até a próxima. Obrigado a todos, boa noite.